Oi galera, hoje eu vim falar um pouco sobre como é tomar um dos remédios mais caros do mundo e todo o processo que me levou a isso. Não foi fácil, mas no final deu tudo certo e eu vou contar um pouquinho de como foi isso pra vocês. Primeiramente eu vou falar um pouco sobre o que eu tenho para poder explicar a medicação. Fui diagnosticado mais ou menos em 2008 com atrofia muscular espinhal, a AME, que é uma doença genética que faz com que meu corpo vá perdendo os neurônios motores responsáveis por produzir as proteínas necessárias para a sintetização de músculos. Ou seja, eu vou ficando fraco com o tempo, não importando o que eu faço para tentar lutar contra isso. Com o tempo, os portadores da doença vão parando de andar, mexer os músculos e até respirar sozinhos, dependendo do grau. E até hoje continua sendo uma doença progressiva, grave e incurável. No dia 23 de dezembro de 2016, fui pego com a surpresa de que o FDA, o órgão de regulador de medicamentos americanos, basicamente a Anvisa dos Estados Unidos, aprovou o primeiro tratamento do mundo para minha doença, uma medicação chamada Spinraza. Na hora eu fiquei muito feliz, porém essa felicidade durou aproximadamente 3 segundos, que foi o tempo de eu também descobrir o valor do tratamento. $750 mil para o primeiro ano de tratamento. Sim, mais de 2 milhões de reais na época. Na hora eu perdi o chão. Fiquei triste pensando em como que eu nunca ia conseguir ter acesso à única medicação que poderia fazer a minha doença parar de progredir e como eu era azarado por não ser um milionário. Na hora nem me passou pela cabeça que eu poderia conseguir essa medicação de outras maneiras. Eu simplesmente desanimei, apesar de estar um pouquinho esperançoso com a ideia do remédio chegar por um preço mais acessível por aqui. Nisso só me restava esperar. Passaram-se alguns meses e vi vários casos na mídia de pessoas que estavam fazendo vaquinhas para conseguir pagar o tratamento. Eu até cogitei fazer o mesmo, porém fiquei um pouco receoso porque eu não sou a pessoa mais extrovertida do mundo. E também porque pensei que não teria o mesmo apelo emocional que as criancinhas que precisavam do medicamento. Afinal, crianças fofinhas comovem muito mais do que um adulto barbado igual a mim, né? No ano de 2017, eu ficava basicamente dia e noite acompanhando de perto o processo de aprovação da medicação na Anvisa e eu estava bem ansioso, porque eu não sabia se o remédio seria aprovado para adultos e muito menos se eu conseguiria acesso a ele. Em agosto de 2017, ele finalmente foi aprovado para todos os tipos da doença e todas as idades, ao custo de R$364 mil por dose. Mas o valor do remédio era algo que eu preferia não pensar sobre. Em primeiro lugar, eu foquei no processo de busca de um médico que me desse uma receita. Em meados de novembro de 2017, após alguma pesquisa, graças ao contato com alguns dos familiares dos portadores da mesma doença, descobri um médico que era especializado na minha patologia. Daí marquei uma consulta em São Paulo e fui atrás da minha receita. A consulta em si foi tranquila, porque eu já tinha todos os exames necessários para poder requerer o remédio. Eu já tinha feito teste genético, biópsia e eletroneuromiografia. Com a receita em mãos, agora eu estava com outro problema. Eu só conseguiria esse remédio entrando na justiça. Afinal, ele ainda não estava disponível no SUS e tinha um preço muito elevado. Eu não tinha grana para pagar um advogado. E sabia pela experiência dos grupos que eu participo que a Defensoria Pública demoraria demais para dar andamento no meu processo. Com isso, os dias foram passando e eu estava meio sem saber o que fazer. Foi aí quando, navegando no Facebook, eu vi o post de uma criança que tinha conseguido a medicação numa ação movida contra o estado de São Paulo e que tinha todo o processo feito por uma ONG que trabalhava totalmente de graça para pessoas que precisavam de tratamento e não podiam pagar por isso. Eu fiquei um pouco incrédulo na hora, porque parecia bom demais para ser verdade, mas era verdade. Entrei em contato com a ONG no começo de dezembro e eles me responderam no dia seguinte, já me passando uma lista dos documentos necessários para dar entrada no processo e explicando um pouco de como funcionaria. Depois disso, marquei uma live pelo Skype com a minha advogada, doutora Natália, e eu expliquei toda a minha situação e ela se comprometeu a me ajudar. A petição inicial foi protocolada no dia 15 de dezembro de 2017. No mesmo dia eu já tive a liminar não concedida. Foi aí que a briga começou. Com essa negativa da juíza, de primeira instância, fizemos apelação para uma instância superior, após o recesso forense, no final de janeiro.
Foram longos dias de espera e ansiedade, porém tive uma ótima notícia. O desembargador tinha deferido a minha liminar. Isso significava que o governo do estado de São Paulo era obrigado a comprar medicação. Esse dia foi muito feliz para mim. Eu lembro até que na hora eu comecei a chorar, e aí eu fui contar para todo mundo da minha família, e eu tava super feliz, foi um fuzuê danado, minha avó chorando, meus parentes e tudo mais. Enfim, foi um dia muito especial. Após isso era só esperar o remédio chegar e aplicar, certo? Errado. Depois disso eu tinha um outro grande problema. Eu não tinha onde aplicar a medicação. Tentei no hospital da minha cidade, liguei nos hospitais das cidades vizinhas, tentei na Unicamp, que eu faço acompanhamento, e na HC da USP também. Perguntei para alguns amigos e conhecidos. Basicamente, ninguém queria a responsabilidade de aplicar uma medicação com esse valor, sem ter muita informação sobre os efeitos. Os hospitais universitários que eu fazia acompanhamento não podiam aplicar por algumas questões legais que eu não entendo até hoje. A minha opção mais viável naquele momento era fazer uma aplicação particular, ao custo de aproximadamente R$10.000 por aplicação. Fácil, né? Eu só precisava de 6 doses no primeiro ano. Claro que eu não tinha essa grana, eu teria que vender a minha casa para isso. E olha que eu nem tenho uma casa própria. Não teve jeito, eu tive que apelar para a imprensa, escrevi para o rádio, jornal, TV e saí em vários veículos, até que os médicos da Santa Casa de Itatiba, comovidos com a minha situação e com o meu desespero, aceitaram aplicar a medicação lá. Afinal, é uma aplicação relativamente simples. Eu vou falar um pouquinho dela agora. O Spinraza é uma medicação intratecal, ou seja, ele é aplicado na coluna vertebral igual uma anestesia para cesárea, sabe? Daí o remédio age diretamente no sistema nervoso. Minha aplicação em particular é muito simples, parte por eu ser bem magro, o que ajuda na localização do ponto de perfuração, e parte por ter um médico bem experiente na área. Preciso ir até o hospital com medicamento refrigerado, e lá o processo é tranquilo. Basicamente é feita a retirada de 5 ml de líquor da coluna e aplicado 5 ml da medicação. Todo o processo dura em torno de 20 minutos, sem anestesia nem nada do tipo. Depois eu fico deitado por volta de meia hora para não ter problema de dor de cabeça por conta da punção lombar e eu volto para casa normalmente. Eu repito esse processo a cada 4 meses. Pensar que isso custaria R$10.000 no médico particular. Obrigado, SUS. Agora falando sobre os efeitos da medicação. O Spinraza age na produção da proteína de sobrevivência do neurônio motor, o que nos portadores de AME é produzida de maneira insuficiente para que a pessoa desenvolva seus músculos normalmente. Nisso o remédio entra servindo para que a perda das células nervosas motoras seja reduzida, melhorando a força e o tônus muscular. O efeito da medicação varia muito de pessoa para pessoa, uma vez que cada organismo reage de uma maneira diferente. Porém a sua função principal é parar a progressão da doença, que acreditem, já é um enorme avanço. E é o que acontece comigo. Nas primeiras doses, a sensação é de bateria recarregada, uma energia explosiva que não sentia há anos. Depois, com bastante fisioterapia, eu tive alguns ganhos de força, que são modestos, mas que impactam no dia a dia. Eu estou há quase 2 anos no tratamento e felizmente eu não piorei. Mantive minha qualidade de vida e continuei conseguindo fazer minhas coisas. Minha parte respiratória melhorou, minha autoestima melhorou e não saber que eu estava piorando a cada dia que passa, meu psicológico melhorou e meu bem-estar no geral melhorou. Sem esse remédio, eu não faço ideia de como estaria hoje. Eu estava piorando num nível absurdo. Eu acho que eu não estaria mais conseguindo ficar em pé, ou andar um pouco que fosse, ou ter um mínimo de independência dentro de casa, coisa que eu tenho hoje em dia. Por isso, eu só tenho a agradecer por todos os aspectos que se alinharam para fazer isso acontecer. Desde quem pesquisou essa medicação até quem me ajudou a consegui-la. E a todas as pessoas que me apoiaram e torceram por mim. Toda a minha história de vida e toda a minha perspectiva mudaram depois disso. E essa foi uma das melhores coisas que aconteceram comigo. E é isso. Obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima.